Olá, seja muito bem-vinda ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o vereador de Belo Horizonte, Pablo Almeida. Obrigado, vereador, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Letícia, pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez na edição do Tempo. Vereador, primeiro eu queria começar perguntando para o senhor. A gente tem visto uma Câmara Municipal muito polarizada, né? Discutindo bastante pautas de costumes. A gente pode até falar talvez de uma reedição, né, da legislatura da Duda com a do Nicolas. Queria perguntar, até que ponto o senhor vê se realmente a gente pode comparar com o que aconteceu antes e se esse debate acaba não atrapalhando ali alguns temas da cidade de Belo Horizonte? Com a diferença que agora o vereador mais votado da história de Belo Horizonte é um cristão conservador e de direita, né? Que a gente conseguiu tirar esse título aí da esquerda. Com grande satisfação. Eu não digo isso para ego, não digo isso para enaltecer a mim mesmo. Eu digo isso porque é uma vitória para o povo de Belo Horizonte que acredita e valoriza os mesmos princípios e valores que me permitiram chegar até a casa. Os debates ideológicos, eles vão acontecer, isso é natural do mandato, né? O que está acontecendo na Câmara agora não é que somente tem essas pautas, é porque o pessoal não entende que virou a legislatura e entraram novos vereadores agora. Então, muitos projetos de lei que já estavam prontos para votação acabaram caindo. Então, essa nova leva de vereadores apresentaram vários novos projetos e esses projetos é que vão pautar o plenário. Só que esses projetos eles ainda não estão prontos. A maioria deles ainda estão dentro das comissões, né? A gente tem que passar todos os projetos pela CLJ, que é a Comissão de Legislação e Justiça, e pelas demais comissões temáticas ali da casa. Então, vários projetos ainda estão tramitando. O que está acontecendo que o pessoal está vendo muitas votações de pautas mais ideológicas? São moções de apoio, moções contra, de repúdio, né? Eu, por exemplo, apresentei uma moção contra o Conanda, né? Aquela resolução do Conanda que eles fizeram lá sobre o aborto. Apresentei essa resolução, apresentei uma resolução também, aliás, uma moção contra aquela fala do Lewandowski dizendo que a polícia ela prendia mal, e vários outros colegas têm ido nessa mesma linha de apresentar moções a favor ou contra, dependendo do seu espectro político ali dentro da casa. Essas moções elas não têm que passar por todas as comissões, não tem todo esse aparato, não tem toda essa burocracia. Enfim, elas são votadas de maneira mais dinâmica. Então é isso que tem pautado inicialmente, mas eu já tenho em paralelo aqui, por exemplo, um projeto de lei que foi aprovado em primeiro turno, que é aquele que disponibiliza o sensor de monitoramento de glicose para as pessoas que têm a condição da diabetes tipo 1. Não é absolutamente de forma alguma uma pauta ideológica. Eu tenho muita satisfação em dizer que o meu primeiro projeto de lei aprovado em primeiro turno, né, ele vai para o segundo turno, volta para as comissões, tem as emendas, tem a sanção do prefeito, mas já passou no primeiro turno, e é um projeto que de fato está chegando até naquelas pessoas que não tinham nenhum tipo de cuidado do poder público. Aquelas pessoas que o governo federal não equiparou elas ao PCD, mas elas também não têm condição de ocupar vários cargos, por exemplo, dentro da polícia, dentro de outros lugares, porque elas não têm aquela condição de passar numa questão de saúde ali. Então, essas pessoas não têm visibilidade. O meu projeto, olha só, o primeiro projeto que eu aprovei foi um projeto que não tem nada de pauta ideológica, mas é um projeto que atinge, de fato, aquelas pessoas que mais precisam na nossa cidade. Então, isso é normal que aconteça, os debates ideológicos, né, vão acontecer, mas pode ter certeza que o meu mandato e de toda a bancada do PL está voltado para cuidar realmente de quem precisa na nossa cidade. E quais são os principais projetos do senhor? São voltados ali para Belo Horizonte, para o senhor citar? Olha, tem vários projetos protocolados. Se eu não me engano, eu protocolei 14 projetos de lei até esse momento. Eu tenho ali esse de sensor de monitoramento de glicose, né, que oferece esse dispositivo para as pessoas que têm diabetes tipo 1. Eu tenho ali o de segurança nas escolas, que possibilita aquela escola que quiser ter um segurança armado para proteção tanto dos alunos, quanto dos professores, quanto da estrutura física ali também. E também esse PL, ele prevê um reporte obrigatório de quando houver qualquer questão de segurança dentro das escolas, por exemplo, brigas. A gente tem visto muito isso, infelizmente, de brigas de alunos com professores ou entre si. Qualquer questão nesse sentido que seja indicado também a direção da escola, que fale com o conselho tutelar, com as demais autoridades necessárias ali, que seja feita um boletim de ocorrência. Eu tenho também o projeto de lei que vai ser votado, inclusive, no próximo plenário, não no próximo dia de plenário, mas nos próximos plenários que a gente vai ter, que é aquele o PL que regulamenta o serviço de moto por aplicativo em Belo Horizonte, o Moto Uber, né, o Moto 99, aquelas pessoas que levam outras pessoas. Isso é importante demais para aqueles trabalhadores que vivem disso. Só para lembrando aqui, para quem está assistindo,
destino. Regulamentar não quer dizer que a gente vai criar obrigações, que a gente vai criar dificuldades. Não, a gente está possibilitando o direito de vocês levarem o seu ganha-pão para casa de maneira honesta, de maneira justa e de maneira legal. A gente está regulamentando porque isso é uma competência do município que a gente faça isso, sem criar nenhum tipo de dever além daqueles que já existem, que é justamente relacionado à questão de segurança do próprio motorista ou do passageiro, que as plataformas também indiquem que tem ali como é que fala? Aquela questão do limitador de velocidade para os locais, para que não exceda esse limitador, visando também a segurança do motorista e do passageiro, ou seja, a gente está visando a segurança dessas pessoas que utilizam. Temos vários outros projetos que, agora de cabeça aqui, eu não devo lembrar de mais nenhum não, mas são projetos, a maioria deles voltado. Tem o projeto também, pode ser um projeto polêmico, que vai criar o exame toxicológico para aquelas pessoas que vão trabalhar com as nossas crianças no poder público em Belo Horizonte, principalmente voltado para as EMEIs, para o Conselho Tutelar, para o Conjuve, que inclusive eu fui eleito para ser conselheiro do Conjuve nessa legislatura atual. Então, assim, a gente tem vários projetos sempre pensando em benefício da população de Belo Horizonte. Vereador, a gente falou sobre esses embates ideológicos, o senhor protagonizou ali, né, nesses últimos tempos, um embate ali com a vereadora Júlia Santos. Ela até chegou a comentar que protocolou ali, fez um pedido ali de informação, de resposta da Câmara Municipal em relação ao comportamento do senhor, que ela considerou ali falta de decoro parlamentar. Queria que o senhor falasse, assim, do seu lado da história, como que o senhor analisou esse episódio? Pessoal, eu vejo que dentro da casa nós temos os embates que acontecem naturalmente, né? Se essa pessoa se sentiu prejudicada de alguma forma, que procure os instrumentos normativos dentro da casa para tentar expressar a sua indignação. Isso é legítimo, a pessoa ela pode fazer isso. Da minha parte, eu não tenho o que reclamar em relação à condução da presidência da casa, não tenho o que reclamar em relação aos instrumentos que aí estão postos para aquelas pessoas que se sentirem injuriadas, se sentirem, enfim, de qualquer forma, que elas procurem o direito dela, nesse sentido, né? Eu acredito que os embates ideológicos ali dentro do plenário, eles acontecem, eles vão acontecer. É claro que sempre você tem que respeitar a opinião da outra pessoa. Eu estou dizendo o seguinte, não respeitar a opinião no sentido de concordar. Se eu respeitasse a opinião dessas pessoas que eu não concordo, eu respeitaria mais a opinião dela do que a minha mesmo, e eu não teria opinião. Ou seja, eu respeito que ela tem o direito dela ter a opinião dela, mas eu discordo que seja algo que você tem que levar para outras instâncias, nesse caso específico aí que você está falando. Foi um debate onde uma pessoa apresentou os argumentos, eu fui lá e contra-argumentei, e se sentiu de alguma forma lesado, que procure, assim como eu acho que já fez, dentro dos instrumentos legais da casa, para se sentir lesado, para que possa tomar os rumos necessários ali, mas... Para mim é tranquilo. Esse debate ele acontece dentro da casa, né? Não tem como a gente fugir. Eu sou uma pessoa que de posicionamentos fortes, de posicionamentos firmes. Eu entrei ali falando que eu era uma coluna em defesa da família, em defesa dos princípios e valores que criaram o Ocidente, em defesa de tudo aquilo que pavimentou isso que a gente vive aqui hoje em dia. Então tem pessoas que chegam lá com um pensamento completamente voltado a ser contra isso. Então o embate ele vai acontecer. Então que aconteçam os embates, que se ela se sentiu prejudicada, ela procure os meios que ela achar mais fácil. A esquerda tem falado muito que os projetos da direita têm tido mais privilégios, têm chegado mais a plenário do que da esquerda. Queria perguntar como que o senhor avalia ali a condução do presidente, o Juliano Lopes, e se tem tido um privilégio ali para a direita. Absolutamente não, mentira. Mentira, mais uma fake news da esquerda aí, completamente. Todos os projetos da esquerda, eles estão analisados da mesma forma que são os projetos da direita. Eles passam pelo crivo da CLJ e depois para as demais comissões e depois eles vão para o plenário. Hoje mesmo a gente teve uma reunião de líderes, se eu não me engano, o PT não apresentou nenhum projeto para pautar no plenário, ou não tem nenhum projeto pronto para o plenário, assim como eu respondi aqui anteriormente sobre as comissões. Enfim, os projetos eles são apresentados, são apreciados quando são inconstitucionais ou não são regimentais ou legais, eles são barrados na primeira comissão. O problema é que essa galera, eles acham que talvez uma ideologia de gênero de projeto. Eu acho que meu projeto é constitucional, ele tem que ser e pronto, acabou. Não é assim que funciona. O projeto ele tem todo um trâmite que ele passa ali dentro da casa. Se não for constitucional, não for legal, não for regimental, não passa. Eu já tive projetos meus que eu tive que retirar por conta disso, naquele ímpeto, de chegar nos primeiros dias de mandato, olha, já vou apresentar esses projetos e tudo mais, e eu ter que retirar,
já retirei, eu acho que 3 projetos meus, não tenho problema nenhum com isso, porque eu retiro esses projetos, a gente vai trabalhar melhor junto com o nosso corpo jurídico para melhorar esses projetos, para que eles possam ser votados e, assim, ser apreciados e passar pela essa importante comissão da Casa, que é a CLJ, e também pelas outras comissões, para que a gente possa, aí sim, apreciar no plenário. Eles falam que a CLJ, né, é composto ali principalmente por pessoas, né, do PL, ou mais ali de centro, direita, e que isso prejudica que os projetos ficam ali parados na primeira comissão, que é a de Legislação e Justiça. Tem algo nesse sentido? Olha, nós temos, são 5 pessoas na comissão, né? 2 dessas pessoas, o presidente e mais um que são do PL. Os outros 3 não são. Então, aí já quebrou toda essa base argumentativa. Eu acredito que, se são projetos que são projetos regimentais, são legais e são constitucionais, eles vão andar, assim como tem sido a condução da CLJ dentro da casa, assim como tem sido a condução da maioria das comissões ali dentro. Não é uma comissão política, é uma comissão técnica, e essa comissão ela tem essa prerrogativa de analisar esses dados. Agora, não adianta a gente querer aprovar no município uma lei que é inconstitucional e depois a gente aprova isso e vem uma ADIM, vem qualquer outro instrumento e faz essa lei cair. A gente está fazendo com que a nossa casa, com que a Câmara de Vereadores, ela perca força com isso. Porque tudo vai ser aprovado. A gente pode aprovar uma lei que, a partir de agora, eu vou aumentar o salário mínimo para mais R$500. Poxa, isso seria algo benéfico para a população? É óbvio que seria, mas eu posso fazer isso pela casa? Não, não posso. Então, qual que é a justificativa da gente ter uma CLJ? É justamente analisar constitucionalidade, regimentalidade e legalidade. Não é analisar o mérito do projeto. Não é, eu acho que esse projeto é ruim, eu acho que esse projeto é bom. Não, é analisar o mérito, é analisar esses argumentos técnicos. Basicamente isso. O prefeito Fuad tinha ali até muita proximidade ali com a bancada da esquerda, com algumas pautas progressistas. Como que tem sido o relacionamento com o prefeito Álvaro Damião, se isso mudou? Olha, eu confesso que eu tenho me surpreendido com algumas posições do Álvaro em relação a mudanças nas secretarias, né? Por exemplo, o secretário de Segurança é uma pessoa que me parece muito empenhada na causa da segurança pública, que é uma dor gigantesca da população de Belo Horizonte. Eu apoiei o Bruno Engler, claramente, abertamente, disse que iria fazer campanha para ele, fiz até o último momento, né? Infelizmente a gente não conseguiu chegar lá, então o que nós temos hoje não é uma prefeitura ideal, no sentido do PL, né, da gente enxergar as coisas ali. Mas nós temos uma prefeitura que está aberta ao diálogo. Isso eu não posso reclamar em relação ao Álvaro. Não digo que sou a favor de tudo que ele está fazendo, inclusive já entramos com algumas ações relacionadas à prefeitura, já cobrei a prefeitura de várias questões. A gente entrou agora com uma questão com a parada LGBT, que eles fizeram sem nenhum tipo de licitação e encaminharam ali um valor de R$450 mil para esse evento, que a gente falou, isso aqui não está certo. Encaminhamos e eles responderam falando que não tem nenhum tipo de problema e a gente provavelmente vai judicializar isso nos próximos dias para que a justiça possa responder. Então, não concordo com tudo. Nós somos uma bancada independente, o PL, na sua maioria, as pessoas ali são parlamentares, né, que têm, na verdade, todos nós temos esse direito ao voto, esse direito à nossa voz sendo preservado. Somos uma bancada independente, mas não vamos fazer oposição por oposição a essa atual gestão. Até porque a gente entende que pode vir sim coisa boa do executivo, que a gente vai votar a favor, e vão vir coisas ruins que, de acordo com aquilo que a gente acredita, de acordo com aquilo que a gente são os nossos princípios e valores, a gente não vai votar a favor. O PL pode se aproximar ali da prefeitura sendo até base? A gente tem alguns vereadores do PL que hoje fazem parte, né, da base da prefeitura. Olha, para ser base da prefeitura, eu acho que não é mais uma aproximação do PL com o executivo. Eu vejo que teria que ter uma sinalização muito maior do executivo em relação àquilo que a gente acredita, porque o PL não está preocupado com o cargo na prefeitura, o PL não está preocupado com quantos servidores eu vou ter para indicar, o PL está preocupado com os princípios e valores que a gente acredita. A gente está preocupado se o dinheiro do pagador de impostos vai ser revertido para ele. A gente está preocupado com a saúde, a gente está preocupado com a educação, a gente está preocupado com a segurança da nossa cidade. As nossas pautas, elas excedem muito essa questão de cargos, por exemplo. Então, a gente está preocupado com a nossa cidade, a gente quer ver um desenvolvimento forte, sustentável da nossa cidade, a gente quer ver a população de Belo Horizonte, mais uma vez, estando no centro ali das tomadas de decisões do Executivo e também do Legislativo. A gente quer ver as famílias privilegiadas na nossa cidade, a gente quer ver um incentivo verdadeiro para que as famílias elas voltem a ter prazer de morar na nossa cidade. Então, assim, é mais uma posição do Executivo de afastar
pessoas que porventura estejam lá dentro e que sejam contra esse tipo de bandeira e que naturalmente, né, esse tipo de posicionamento vai estreitando os laços. Tem uma frase que diz que você é amigo de uma pessoa quando, de fato, quando você está indo para o mesmo caminho que ela e você pensa da mesma forma, você age da mesma forma e essa pessoa se torna amiga. Se você tem uma pessoa que não tem nenhum tipo de vínculo com você, fica difícil de você manter um relacionamento, né? Então, o posicionamento do PL é esse. Se for haver algum tipo de aproximação nesse sentido, depende muito mais do executivo do que de nós. Mas tem algum mal-estar desses vereadores do PL que são mais próximos da prefeitura? Não, absolutamente não. Nossa bancada é uma bancada muito forte, né? Nós somos a maior bancada da Câmara. Nós elegemos 6 vereadores. Essas pessoas que têm mais proximidade com o Executivo, elas têm, por questão de já estarem lá na Prefeitura no governo passado, né? Já está fazendo parte ali de, não digo da base, mas da estrutura que já estava ali posta anteriormente, e agora eles não mantiveram, mas eles têm essa certa proximidade. Não quer dizer que eles são base da Prefeitura, por exemplo, que irão votar contra os projetos do próprio PL que a prefeitura orientar a votar contra. Não quer dizer isso, tem uma proximidade é diferente. Então, realmente, existem vereadores dentro da nossa bancada que têm mais proximidade com a prefeitura, mas isso não quer dizer que os nossos planos, por assim dizer, os nossos projetos serão afetados por conta disso. Recentemente, a prefeitura nomeou a primeira suplente do PL na prefeitura. Isso gerou ali um mal-estar entre alguns vereadores. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Se o senhor concordou, se o senhor está nesse grupo que não gostou muito dessa nomeação? Olha, essa nomeação não teve nada a ver com a bancada do PL. O fato é esse. Foi uma nomeação, assim como o secretário de governo da prefeitura veio aqui e disse, foi uma nomeação de livre e espontânea vontade do prefeito. Ele não fez isso com uma consulta com o PL, não fez isso com uma consulta com a nossa bancada, ninguém recebeu um telefonema falando sobre isso, então foi uma nomeação pautada em princípios sociais aos quais ele disse que via nessa pessoa que poderia compor ali dentro da prefeitura. Eu digo o seguinte, se fosse uma indicação do PL, pela pujança da nossa bancada, né, nós temos ali o presidente da CLJ, nós temos o secretário da casa, o vereador mais votado da história de Belo Horizonte, nós temos a maior bancada, enfim, seria algo muito mais substancial. Então foi uma nomeação, né, que calhou de ser essa pessoa que é a primeira suplente, a Day Dias, né, mas não necessariamente foi algo pensado ou planejado para isso. Se fosse, eu acredito que o prefeito ele entraria em contato conosco para fazer algum tipo de movimentação assim. A gente começou a entrevista falando dos embates, né, na última legislatura do Nicolas com a Duda. Isso deu bastante projeção para os dois, tanto que eles tiveram votações ali históricas, né, na última eleição. O senhor pretende se candidatar em 2026? Como estão essas conversas dentro do próprio PL? Olha só, eu sou o vereador que mais pautou, que mais fez ofícios para a prefeitura. Isso não sou eu que digo. A prefeitura mesmo diz que 80% da produção legislativa no sentido de envio de ofícios para a prefeitura foi feita via do meu gabinete. Eu não estou dizendo que o meu gabinete é o que mais trabalha, não, mas com toda certeza é o que mais produz. Porque tem vários outros colegas ali que trabalham muito, vários outros vereadores que têm um trabalho de anos já, que estão aqui na capital, e outros que estão chegando agora com muito vigor, com muita força e estão trabalhando demais. Agora, de produção de ofício, o meu gabinete ele já produziu quase 3 mil ofícios nesses quase 6 meses de mandato aí. Nós já fizemos mais de 100 pedidos de informação para a prefeitura, mais de 40 indicações, como eu disse, eu já protocolei, se eu não me engano, foram 13 ou 14 projetos de lei, ou seja, eu estou pensando muito em Belo Horizonte, eu estou muito focado em trabalhar por essa cidade, estou muito focado em exercer aquele mandato que o povo de Belo Horizonte me confiou, que me concedeu isso, eu estou muito focado em olhar pela minha cidade e eu quero deixar um legado aqui em Belo Horizonte, eu quero deixar um legado que um vereador cristão, um vereador de direita, conservador, olhou pelas pautas necessárias da nossa cidade e trabalhou muito em relação a elas. Eu não posso negar também que pela minha votação expressiva, eu tive 39.960 votos, esse tipo de conjectura ela é realizada. E eu acho que isso é normal dentro do partido. Você olha as pessoas que têm mais viabilidade e vê o que acontece. Eu não deixo isso subir ao meu coração porque eu não quero que isso atrapalhe o meu trabalho por Belo Horizonte. Eu quero que se isso lá na frente for uma possibilidade, não digo que não é e não digo que é, mas se isso lá na frente for acontecer, que seja uma resposta da população de Belo Horizonte enxergando em mim um caminho viável para que eu possa ocupar qualquer outra cadeira, seja na Assembleia, seja na Câmara dos Deputados a nível federal, enfim. Eu estou aqui à disposição e a serviço do povo de Belo Horizonte para trabalhar e entregar o meu máximo para que a nossa cidade, ela de fato, ela seja contemplada com o melhor que eu posso servir ela.
Mas saindo em 2026, não tem em mente se seria para a Assembleia, deputado federal, porque eu ia até perguntar se teria alguma dobradinha com o Nicolas Ferreira. Olha, se isso acontecer, a gente está pensando nas hipóteses aqui, nas possibilidades, a gente tem um cenário onde o Nicolas hoje, ele é a pessoa mais viável para o governo de Minas. Ele é a pessoa que tem a maior porcentagem para sentar na cadeira do governo de Minas, seja em qualquer cenário. Qualquer cenário que você for pegar, o Nicolas ele é o mais bem avaliado para ser o nosso futuro governador. Nesse cenário que ele possa vir ao governo, é óbvio que o meu nome ele pode ser conjecturado para a cadeira de deputado federal no lugar da dele, ou também para compor uma cadeira ali na Assembleia para justamente ser um braço dele ali dentro da Assembleia, né? Isso é uma possibilidade. Caso isso não ocorra, também é uma possibilidade que ele possa vir para deputado federal e eu venha dobrando com ele para deputado estadual. Também é uma outra possibilidade. Mas o que eu quero deixar muito claro é que eu estou muito feliz ali na Câmara de Vereadores, trabalhando muito pela população que me elegeu, e eu acredito que se isso acontecer, mais uma vez, vai ser uma resposta da própria população que vai enxergar em mim esse desejo representado ali em uma dessas duas casas, ou em qualquer outro lugar, né? Quem sabe para o governo federal, para o governo estadual, se o Nicolas não vir, ele me lança aí para ser governador, né? A gente está com o cenário aberto. É nesse cenário que o senhor falou ali, numa possível dobradinha ali com o Nicolas, como que fica a relação com o Bruno Engler, né? De estar talvez disputando ali o mesmo cargo? Uhum. O Bruno ele é um cara que sempre foi um parceiro, um aliado nosso de primeira hora, né? A gente apoiou ele de maneira veemente, muito firme ali para a Prefeitura de Belo Horizonte, mas hoje a gente entende, né, que ele já tem uma força, uma pujança política muito forte, e óbvio que ele também escolheu de ter um grupo político dele e está caminhando com isso, né? A gente vê o vereador Ville, que foi eleito junto ao grupo político do deputado estadual Bruno, né? E vários outros vereadores aí ao longo do estado. A gente acredita que é um grupo forte, um grupo pujante, um grupo que representa muito os anseios daquilo que as pessoas do meu espectro político desejam ver num parlamentar, e eu acredito que não tem nenhum tipo de problema. Mas houve um distanciamento? Porque a gente via dobradinha, né, entre o Nicolas e o Bruno Engler, se houve um distanciamento entre esses grupos. Eu não digo um distanciamento, eu digo um alinhamento de propósitos, né? Como eu sempre estive ali muito mais próximo do Nicolas, né, fui seu chefe de gabinete, fui seu assessor enquanto ele foi vereador, seu chefe de gabinete quando ele foi deputado federal, enquanto ele né? Então, no ano passado, eu ainda estava ocupando essa função, a gente tem uma proximidade muito maior, né? Em relação também a questões da nossa cosmovisão de mundo, isso é um alinhamento que a gente trata de uma maneira mais efetiva e mais ampla, né? Não que houve um distanciamento, mas que o cenário político ele mudou, né? A conjectura política hoje ela é diferente. E hoje, né, o nosso grupo político, a gente tem pensado em fortalecer, a gente tem como líder no espectro nacional o nosso eterno presidente Jair Bolsonaro. Nós temos o Nicolas como a maior liderança aqui de Minas Gerais, né? Eu, que acabei de sair agora como vereador, já estamos trabalhando muito aqui por Belo Horizonte, e várias outras lideranças que ele conseguiu levantar, sendo vereadores, deputados estaduais, que estão trabalhando também para que esse crescimento desse grupo político ele se torne mais forte, mais pujante, cada vez mais representativo aqui em Minas Gerais. O senhor falou de uma possibilidade, né, do Nicolas ser o candidato para o governo do estado em 2026, mas como que fica essa discussão, se a direita pode se dividir, porque a gente vê o Cleitinho também se colocando ali como um pré-candidato, como que fica o apoio PL, a direita vai se dividir, como que tem sido discutido isso? Não existe divisão na direita. Se o Cleitinho ele for o candidato mais viável, com toda certeza a direita irá apoiá-lo. Se o Nicolas ele continuar sendo, né, esse candidato mais viável, e ele decidir que ele será o candidato, né, a gente vai ter todo um contexto favorável a isso também, ele será o candidato e com o apoio do Cleitinho também. Isso aí não existe nenhum tipo de ruptura ou de cisão, nada nesse sentido. Ambos caminharão juntos, independente se um for candidato ou não. Mas uma coisa que eu posso deixar aqui muito claro, não vai haver uma disputa interna da direita nesse sentido, de Cleitinho contra o Nicolas, ou enfim, vai ser o que vai haver futuramente. Obviamente as conversas elas vão acontecer futuramente, a gente está aguardando para que isso possa ser concretizado, mas o que vai acontecer é uma conversa natural, que eu acredito que futuramente ambos vão sentar, inclusive eu acredito que também com o vice-governador Matheus Simões, né, e as demais lideranças que queiram compor para decidir qual que será o futuro político da direita aqui em Minas Gerais. Eu ia perguntar justamente isso. O vice-governador Matheus Simões sempre fala de tentar trazer o PL ali, de apoiar uma candidatura à reeleição dele. Isso pode ser uma possibilidade?
Acho que sim, no campo das possibilidades a gente pode abrir muitas hipóteses aqui, né? Eu acredito que o Matheus Simões, ele é sim um candidato viável para o governo. Não vejo ele como sendo um candidato inviável. Acredito que ele tem essa liberdade de sair candidato também e acredito que pode ser sim composta uma chapa que tenha o Matheus Simões, ou que tenha o Cleitinho, ou que tenha o Nicolas. Enfim, é uma possibilidade, né? Eu não posso dizer aqui em nome de nenhum dos três que a gente está falando aqui ou de qualquer outra liderança. Eu estou dizendo com base naquilo que eu enxergo do cenário político, mas é uma possibilidade que pode acontecer sim. No Senado, a gente vê ali algumas disputas dentro do próprio PL ali de quem que vai ser o candidato, né? Tem o Domingos Sávio, tem o Caporeso, tem esse Eros Biondini também ali pleiteando essa vaga do PL ao Senado. Como que o senhor vê essa disputa? Quem que seria o nome mais viável? Hoje, mais uma vez, assim como o cenário do governo, esse cenário do Senado está muito em aberto. Então, o que acontece nesse primeiro momento? As pessoas tentam viabilizar a sua candidatura. Então é normal que várias pessoas elas estejam fazendo conversas, estejam tendo conversas com lideranças, né, estejam tendo conversas lá na Câmara. Inclusive, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns desses pré-candidatos, né, estejam indo para Brasília para conversar com o presidente Bolsonaro, para conversar com o Nicolas, enfim. Isso é normal que essas articulações elas aconteçam, é saudável para a democracia e é natural que isso tudo seja feito. O que acontece é que, quando a decisão for tomada, e essa decisão ela vai ser única e exclusivamente tomada pelo presidente Bolsonaro, ele tomou essa decisão, nós vamos seguir esse caminho com essa pessoa que eu acredito que ele vai direcionar, porque é a pessoa mais viável para estar ocupando. O fato é, nós precisamos ocupar o Senado, nós precisamos dar uma resposta à Corte, ao STF, de acordo com os excessos que ela tem cometido. E a única instituição cabível dentro da nossa democracia para fazer isso é o Senado. E nós precisamos colocar um número de senadores lá que seja um número pujante para que a gente possa abrir CPIs, para que a gente possa, quem sabe, ir atrás de algum ministro do STF, no sentido de tanto de fazer uma CPI e convocá-lo, porque hoje nem isso a gente tem conseguido fazer, infelizmente, mas a gente precisa sim de um Senado que seja uma resposta para a população em relação aos excessos que o STF vem fazendo. Esse cenário nacional, como que o senhor vê todo esse processo ali de golpe do Estado do ex-presidente Jair Bolsonaro e como que o senhor avalia essa questão dele ainda insistir ali em uma candidatura, se talvez seria o momento ali de já tentar construir um outro candidato? Esse é o primeiro golpe EAD que eu vejo, né, que um presidente da República que não estava aqui no Brasil, ele deu. Ele não estava no Brasil e estava dando um golpe remoto, né? Golpe esse que estava contando ali com vendedores de algodão doce, com senhoras com Bíblia, vendedor de picolé, de sorvete, ou seja, uma pessoa que foi ali, escreveu "Perdeu Mané" numa estátua, está sendo condenada a mais de 14 anos de prisão. Ou seja, a gente vê que o nosso país ele perdeu as estribeiras. Infelizmente, pessoas que estupram, que matam, que roubam, que fazem tudo aí de errado na nossa sociedade, está lá o STF, em muitos dos casos, soltando essas pessoas. E a exemplo, por exemplo, o André do Rap, que foi solto e até hoje não prenderam ele de novo. E vários outros excessos aqui que a gente pode comentar aqui em relação à Suprema Corte, mas enfim, é um golpe EAD, é um golpe que não faz sentido nenhum, onde todas as instituições estão preservadas. Foi num domingo. Quem que dá golpe no domingo? Você vai quebrar um vidro aqui, você quebrar uma vidraça. Eu acredito que aquelas pessoas que fizeram bagunça ali, fizeram arruaça, eu não estou dizendo que elas não têm que pagar. Eu estou dizendo da desproporcionalidade daquilo que tem dito. A esquerda ela levantou uma narrativa mentirosa. Ela levantou uma narrativa que não é cabível aos fatos. É só você analisar os fatos de maneira pura e simples. Não estou pedindo que você analise eles de maneira ideológica. É só você olhar o que aconteceu. E de fato não aconteceu uma tentativa de golpe. De fato aconteceu pessoas que estavam ali que estavam pensando nesse projeto e olhando para esse projeto que não deu certo em lugar nenhum do mundo, que a gente diz, onde a esquerda ela pisa, grama não cresce mais, e estavam revoltados com aquilo. Eu digo que a revolta é legítima. A quebradeira eu sou completamente contra. Quebraram, entraram lá e quebraram. Algumas pessoas, vamos dizer que não foi todas, essas pessoas que entraram e quebraram ali, que elas sejam punidas. A gente vê aqui que aconteceu lá a estátua do Borba Gato, por exemplo, lá em São Paulo, que foi incendiada. O que aconteceu com essas pessoas?
completamente desproporcional. A gente vê vários outros ataques, a esquerda já invadiu várias e várias vezes ali o Congresso Nacional. O que aconteceu com eles? O MST invadindo todos os dias. Não acontece nada. Então a gente vê que, infelizmente, é uma desproporcionalidade em nome de algo que, de fato, não aconteceu. E sobre essa questão da candidatura, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele ainda se coloca ali como possível candidato ali à presidência em 2026. Se o senhor acha que tem que talvez se articular em outros possíveis nomes? Olha, hoje eu tenho 3 candidatos para a presidência da República. O primeiro é o Jair, o segundo é o Messias e o terceiro é o Bolsonaro. São esses 3 aí que eu tenho para candidato da presidência. Por que ele está inelegível? Por quê? Porque ele subiu num carro de som, que não era dele, ele subiu num carro de som para fazer uma participação, e outra, porque ele conversou com embaixadores, que é uma prerrogativa institucional do presidente da República. Ou seja, é uma narrativa que não se sustenta. Infelizmente, a gente não tem hoje mais um ordenamento jurídico, a gente tem um relacionamento jurídico, onde a Suprema Corte interpreta a Constituição ao seu bel prazer. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Por isso que eu disse que é importante demais nós elegermos senadores para que esses próximos ministros do STF, da Corte Suprema, que sejam indicados, não sejam pessoas que estejam lá por pautas ideológicas, assim como o Dino disse abertamente, falando, agora o STF tem um comunista no STF. Olha que absurdo. O comunismo é um regime que matou mais de 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. E existem ministros do STF que estão alegres por ter ali uma participação e dizer ainda que é favorável a esse tipo de regime. Faça-me um favor, né? Isso é um absurdo dos absurdos, e essa mesma pessoa que está ali para julgar o Bolsonaro se ele é elegível ou não. Esses outros nomes que tentam se colocar, a gente vê o Tarcísio de Freitas, até o governador Romeu Zema. Como que você avalia esses nomes que têm tentado ali se colocar nesse player? Eu acho que toda articulação, como eu disse, nesse momento de pré-campanha, é articulação válida, não tem nenhum tipo de problema, né? O Tarcísio, ele não se coloca como candidato, ele sempre diz que o candidato dele também é o presidente Bolsonaro. O Zema também tem feito um trabalho, né, nas redes sociais aí, de antagonismo ao PT, tem trabalhado muito essa imagem, quem sabe para sair a um vice-presidente ou alguma coisa nesse sentido. Eu vejo que essas movimentações, elas são válidas, mas como eu disse para você, até chegar lá, até dizerem assim, ó, não é possível mais, o meu candidato, e eu acredito que de todo mundo da direita, que se sinta mais representado, a pessoa que mais tem viabilidade, a pessoa que mais representou os nossos anseios, a pessoa que até agora lutou pelo nosso país, a pessoa que tomou uma facada, literalmente, que sangrou por essa nação, é Jair Bolsonaro. Vereador, já caminhando para o final, o senhor já falou um pouco dessa relação com o presidente da Câmara, Juliano Lopes. Queria perguntar, o PL apoiou a eleição do Juliano Lopes. Se os acordos feitos até então têm sido cumpridos, e como que o senhor avalia a mediação do presidente da Câmara desses embates, direita e esquerda? Olha, o acordo com o Juliano, eu vou deixar aqui muito claro para vocês, o nosso acordo é, presidente, nós queremos liberdade de pauta. Nós queremos pautar aquilo que nós acreditamos e nós queremos que isso seja votado. A gente vai ter isso na sua presidência? Ele falou sim. Então, esse foi o nosso acordo. Nós pedimos liberdade para expressar aquilo que as pessoas que nos deram essa condição de estar ali, que a gente pudesse, de fato, representá-las. E isso nos foi concedido. Até esse momento, ele tem sido uma pessoa extraordinária. A gente tem um relacionamento muito bom com o presidente da casa. E eu digo, ele não tem um relacionamento muito bom somente com a bancada do PL, não. Ele busca relacionamento com todos os outros parlamentares. Eu não digo isso porque eu sou um advogado dele, nada nesse sentido. É porque eu vejo o tratar dele no tempo diário ali da Câmara com todos os parlamentares. E ele tem sido, de fato, uma pessoa que tem buscado essa interlocução com todo mundo e tem pautado, sim, os projetos. Tem levado ao plenário quando esses projetos, né, a gente já conversou disso aqui anteriormente, quando esses projetos estão prontos para votação, tem uma reunião de líderes onde toda a bancada de todos os partidos apresentam os projetos que eles querem levar. Enfim, tem sido uma condução, ao meu ver, muito republicana, uma condução necessária para que os projetos eles venham aqui para ser votados em Belo Horizonte. E, mais uma vez, essas pautas ideológicas, elas serão votadas. Eu tenho vários projetos ideológicos. Mas não são ideológicos por serem ideológicos. São ideológicos no sentido de eu virar e falar, eu quero defender crianças.
Aí as pessoas taxam esse projeto como ideológico. Eu quero mais segurança nas escolas, as pessoas taxam isso como um projeto ideológico. Eu quero que uma criança ela não seja exposta a um evento que tenha nudez. Eles taxam isso como projeto ideológico. Se querem taxar isso como projeto ideológico, que taxem, mas que nós vamos conseguir aprovar isso em favor das famílias, em defesa das crianças, em defesa daqueles que geram emprego e renda na nossa cidade, nós vamos fazer isso e eu vou lutar até o final para defender essas pautas. Como que o senhor avalia, o secretário de governo esteve aqui e ele até falou que é uma diretriz ali do prefeito Álvaro Damião, que essas pautas de costumes sejam resolvidas em casas. Como que o senhor avalia essa fala? Como é que é? Que as pautas de costumes devem ser resolvidas em casa. Olha, eu não acredito que as pautas de costumes elas devam ser resolvidas em casa. Eu acredito que os anseios da população, representado naqueles vereadores que eles elegeram, sabendo quais eram os posicionamentos, devem ser respeitados. É óbvio que a gente tem que fazer com que a política pública aprovada na Câmara, ela chegue até aquelas pessoas na ponta da linha que mais estão precisando. Então, quando eu falo sobre defender a família, eu quero que esses projetos de lei, eu quero que tudo isso que eu estou fazendo desague de fato na proteção das famílias. Quando eu falo de proteção das crianças, eu quero que isso de fato desague na proteção das crianças. Por exemplo, eu tive no projeto acho que é Cybernic, ali do governo estadual, onde eles criaram um local para proteção de possíveis ataques às escolas no âmbito, na esfera estadual. E que eu quero trazer esse importante projeto para Belo Horizonte também. E isso, a gente levando isso em pauta, vai fazer com que as crianças sejam protegidas dentro das salas de aula, que evitem ataques ou que evitem qualquer pessoa. Hoje, infelizmente, a internet, né, principalmente ali na Dark Web, na Deep Web, está sendo uma terra de ninguém. E a gente tem iniciativas públicas que valorizem a defesa das nossas crianças, principalmente, isso deságua no benefício da população, da sociedade. E isso não quer dizer, não diz respeito somente de pautas de ideológicas, né? Qual que foi a terminologia que você... De costumes. Não, essas pautas que a gente diz defender Deus, pátria, família, liberdade, é aquilo que a gente acredita, é aquilo que embasou tudo aquilo que a gente vive até hoje. Nós, conservadores, nós não somos avessos à mudança. A gente quer que aquilo que deu certo até esse momento se mantenha. Mas a gente quer também inovação, a gente quer tecnologia. Eu, por exemplo, apresentei a indicação ao prefeito, estive em São Paulo, conheci o Smart Sampa, vi lá a questão da faixa azul da moto, vi a sincronização semafórica, quis trazer tudo isso para Belo Horizonte, mandei tudo de indicação para o prefeito, inclusive o prefeito esteve em São Paulo vendo essas importantes iniciativas e é o que me parece, ele vai para Israel para conversar com o pessoal lá sobre as inovações de segurança que pode trazer para Belo Horizonte. Isso é muito benéfico, isso é muito bom e não são pautas meramente de costumes, não são pautas meramente ideológicas, são pautas que beneficiam a população aonde ela mais precisa, que é na proteção do indivíduo, na proteção da criança, na proteção das nossas famílias. Vereador, eu queria agradecer a presença do senhor aqui hoje, sempre muito bem-vindo também, voltar mais vezes. Obrigado, Letícia, obrigado a todo mundo do tempo que está acompanhando aí, é sempre uma honra, tá? Conta comigo. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no canal de O Tempo, no YouTube e também no portal otempo.com.br. Até mais.